Estamos ao vivo. Boa noite, boa noite, boa noite. Pessoal chegando aí. Noite especial de sábado. Muito especial. Ah, entrou! Primeirona! Graci! Adriano não perde uma, hein, cara? Que bom te ver por aqui. Beleza? Olha o pessoal chegando. Muito bom, muito bom. Turminha, Ricardo, Juliana, ex-baby, tudo bem com vocês? Nossa, sabadão comparecendo. Nayane, mais uma vez. Ricardo Paiva, boa noite, meu irmão. Todo mundo chegando, todo mundo chegando. Vixe, Vinícius, todo mundo chegando. Andrezão entrando também. Galera, hoje a noite promete, hoje a noite promete. Turminha, diretoria, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live de aquecimento do evento Escalada do Zero à Gerência. Thalita, um abraço para você também. Cara, eu acredito verdadeiramente que a principal missão de quem chegou no topo profissional, de quem escalou, vocês já me conhecem, é jogar a corda para que os outros profissionais que querem percorrer a mesma trajetória possam subir também, jogar a corda, cara. E a minha forma de jogar a corda, vocês sabem que é por meio de conhecimento. E nas últimas semanas, o meu conhecimento tem nome. Escalada do Zero à Gerência. Cara, aí tô ansioso para isso, porque a Escalada do Zero à Gerência vai acontecer do dia 28/9 ao dia 2/10 e terá mais de 10 horas de conteúdo 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te ensinar o exato passo a passo de como sair do zero e chegar a gerência. Cara, vai ser um negócio muito louco. Já falei ontem, vou falar hoje de novo. Cara, que os meus amigos das mídias sociais estão falando, Emerson, você tá... Marcenaria Mundo da Madeira. Os meus amigos da Gleice, da mídia social, tá dizendo o seguinte, Emerson, você tá louco, cara, fazendo esse evento? Tô louco pra jogar corda pra vocês, jogar corda pra quem precisa, pra quem tá percorrendo essa trajetória profissional. Cara, e aí, todos os dias, até a próxima semana, nós falaremos ou de um acelerador ou de um sabotador. Os aceleradores são as estratégias que a gente está conversando aqui com as pessoas que estão passando, os profissionais especialistas que estão passando aqui, que são as estratégias que te fazem chegar mais rápido ao seu objetivo profissional. E os sabotadores, eles são os obstáculos, e muitas vezes o obstáculo tá aqui, tá aqui, na mente, cara. Você é capaz, você tem conhecimento, mas por algum motivo isso aqui te bloqueia. E aí essas lives, cara, é para que você tenha insights de como contornar esses objetivos, esses desafios, né? E aí, quase todo dia, a gente vai ter um convidado. Eu falo quase todo dia porque na segunda-feira eu fiz a live aqui só e amanhã, domingo, eu vou fazer ela só também. Amanhã vai ser, só não, amanhã talvez eu convide alguém para participar comigo, ao vivo, assim. Cara, e hoje o nosso tema é um sabotador, né? Que ele fala sobre a idade ou tempo de casa pode interferir na minha escalada para gerência. E aí, cara, eu fiz um negócio muito louco. Fizemos um negócio muito louco hoje, que a gente vai fazer um encontro de gerações. Um encontro de gerações, porque eu quero chamar aqui para compartilhar conosco um pouco da experiência dela, embora seja uma jovem, a experiência dela que percorreu assim, cara, tem gente que é tartaruga e tem gente que é lebre, né? Ela foi rapidinha, percorreu do zero à gerência muito rápido. Por isso que eu chamei ela aqui para bater um papo com a gente. E eu vou chamar a Carol, Ana Carolina. Carol, pede pra me adicionar, por favor. Pede pra eu te adicionar. Caracas, eu tava ansioso por essa live. Jéssica, Igor. Aí. É agora. É agora. É agora. Oiê! E aí, Carol? Tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo. Como é que tá meu áudio aí? Tá bom? Galera, diretoria, se vocês estiverem ouvindo a Carol, digita 1 aí pra gente saber se o áudio dela tá bom ou não tá bom. Vamos lá, digita 1.
Digita um para nós aí. Para mim, tá bom. Vamos ver para a diretoria que tá acompanhando a gente, Carol. Tá bom. Vamos Vamos ver ver. para essa diretoria. Você tá bem? Tô bem, e você? Tudo bem também. Ah, olha lá, o pessoal já começou a digitar um, ó. Ah, Olha legal. lá, então tá legal o áudio. E ó, mas antes de começar, Carol, Hum, eu gostaria que você se apresentasse aqui para nossa diretoria aqui. tá bom, pode deixar. É que, ó, é difícil isso, porque assim, gente, meu nome é Ana Carolina. Então, assim, pra minha família é Carol. Então, como vocês podem ver, meu irmão tá falando Carol. Mas o resto do mundo me chama de Ana. Então, eu tô meio aqui na dupla personalidade, meio nessa esquizofrenia aqui, tentando entender quem sou eu. Mas é tudo isso, tá? Mas vamos lá. Depois vocês vão entender também, né, Nano? Que eu te chamo de Nano, não de Emerson. Então é um pouco disso daí, dessa bagunça de irmão. Mas vamos lá. Meu nome é Ana, ou Carol. Hoje eu estou como líder do time de Pessoas e Cultura, Relacionamento com o Cliente e Estratégia de Parcerias no Nave à Vela, que é basicamente o equivalente ao RH, agente de gestão e sucesso do cliente, né? O Nave é uma startup de educação que, a partir de um aporte pedagógico e da cultura maker, que é do faça você mesmo, né? Então, construir, fabricar, criar soluções individuais e também coletivas, né? A gente quer levar para as escolas de todo o Brasil uma aprendizagem mais exploratória e mão na massa, né? Focada na autonomia dos alunos e das alunas, para que esses alunos e alunas possam usar tecnologia, que pode Certo? ser desde um martelo também é tecnologia, até uma linguagem de programação, para que esses alunos e alunas consigam criar projetos com mais propósito a partir de tecnologia, né? Então, podem ser projetos de vida, como o meu projeto de vida, que tem a ver com conhecer 30 países antes dos 30. Então, hoje eu tenho 25 anos, então ainda vai rolar. Essas crianças, elas podem criar também projetos com mais propósito dentro das organizações. Então, eu, por exemplo, não sou criança, né? Sou uma jovem, mas também tenho um objetivo ali de garantir qualidade das relações para que a gente consiga atingir os objetivos do negócio que eu atuo. Ou também essas crianças, elas podem trabalhar em solucionar algum problema da sociedade, por exemplo, né? Então é por isso que eu faço o que eu faço dentro do Nave à Vela. Nave à Vela é isso e tem um pouco a ver comigo. Eu atuo faz quase 5 anos no mercado de trabalho e também com RH. Então, quando meu irmão fala que minha trajetória é bem curta mesmo, mas consegui aprender um montão nessa jornada toda. Sou graduada em Relações Públicas, também sou pós-graduada em gestão estratégica de pessoas. E hoje eu estou me formando em design organizacional, conhecendo muita gente, aprendendo um montão de coisa também. Então tem sido muito bom para mim esses momentos. E deixa eu só puxar um gancho aqui, que você falou do jogar a corda, para eu finalizar a apresentação. Que puxando o gancho de ontem, que eu estava assistindo as lives também com a Dani, que a Dani, inclusive, foi uma pessoa que a gente conheceu no mesmo dia, No mesmo né? dia. Dani do Incompor Makers, não foi? Foi, claro. A gente conheceu a Dani no mesmo dia. E eu, para finalizar a minha apresentação, aproveitando esse momento, eu tô no momento de vida que eu quero me aproximar muito de pessoas e projetos que tenham pautas relacionadas ao feminismo negro, né? Então, eu, como mulher preta, quero jogar corda também para que outras mulheres pretas possam traçar essa trajetória também do zero à gerência ou do zero ao lugar que elas quiserem, que nós quisermos estar também, né? Então, acho que tem um pouco a ver aí com jogar corda. Segura a corda. Gente, vocês estão vendo o seguinte, que eu procurei fazer uma pauta para as nossas lives, uma pessoa de cada área, sabe? De empresas diferentes e com experiências diferentes. E quando eu pensei em trazer alguém de recursos humanos para conversar com a gente, cara, eu não podia trazer outra pessoa senão a Carol, né? Então a Carol, como você apresentou, tem 25 anos, já percorreu essa trajetória do zero
à gerência em um tempo muito rápido, do meu ponto de vista, um quarentão, né? Mas, Carol, a primeira pergunta para você é o seguinte: como foi percorrer essa trajetória do zero à gerência? E qual foi até agora, porque você é uma jovem, né? Qual foi o seu principal aprendizado até agora? Nossa, ó, foi desafiador. Eu precisei me entender muito, então entender muito o meu emocional durante o processo, mas com certeza teve muita gente que jogou a corda para que eu pudesse estar onde eu tô, né? Então, o que eu mais aprendi nesse processo é que a gente precisa ter uma rede de apoio. Então, pessoas que a gente se inspira, que são referências pra gente, sejam elas da mesma idade que a gente. Então, eu lembro que quando eu comecei lá na última empresa que eu tava, que foi a primeira empresa que eu trabalhei, que é uma empresa de tecnologia, na minha primeira entrevista de emprego, eu já vi duas figuras, que eu vou trazer o nome aqui, que é o Garrido e o Ricardo Sestari, que se tornaram meus mentores. O Garrido tinha 26 anos na época e ele já era diretor de operações da empresa. E aí eu falei assim, eu quero ser igual a esse cara aí, ó. E o Ricardo, hoje ele é empreendedor e também é head de marketing, né? E eu falei assim, ele não é a área que eu quero atuar, mas é com esse cara aqui que eu tenho muita coisa para aprender. Então, eu acho que foi primeiro isso, né? Pegar pessoas que te inspiram para que você possa entender qual foi a trajetória delas e se inspirar, né? E eu topar tudo também. Então, aqueles projetos que ninguém queria pegar para fazer, eu pegava. Então, eu sempre extrapolei o escopo do meu trabalho, né? Então, assim, se me pediam para eu... porque, por exemplo, quando eu entrei na última empresa, eu entrei como estagiária e eu precisava ajudar a atrair talentos de tecnologia. Só que Isso para faz, atrair talento... isso faz Oi? 5 anos depois de estagiária, gerente? É, Beleza, vai isso lá. mesmo. Vai lá. Isso mesmo, eu entrei como estagiária e é engraçado isso, porque eu tinha muita vergonha de dizer que eu era estagiária há 5 anos, ou há 4 anos e pouquinho, né? Que tipo assim, qual que é a credibilidade que essa pessoa tem para falar comigo, né? Mas já a gente fala sobre isso. Mas lá quando eu sempre extrapolei o escopo do meu trabalho, então eu precisava atrair pessoas de tecnologia, mas a gente ainda não sabia qual era de fato a cultura da empresa. Existia, mas a gente não tinha trazido para o consciente. Então eu pedi para fazer, né, um projeto para que a gente pudesse descobrir isso antes. E aí eu bati na porta lá do meu CEO e pedi para fazer, com o apoio dessas pessoas que me jogaram a corda também, claro. E ele falou assim: vai lá, testa lá, tenta lá. Então, toda a minha trajetória foi baseada nisso. Pessoas, referências que me jogaram a corda, perguntar o tempo todo um montão de coisa e fazer mais do que era esperado de mim. Acho que é um pouco disso. Antes de você continuar falando, calma um pouco aí. Calma, turminha. Não, clica no aviãozinho que essa live aqui, vocês precisam chamar a gente para assistir. Não pode ser. Não, clica aqui, ó. É Clica verdade, tem várias clica, pessoas aqui que eu conheço. Eu não consigo lidar muito com live, mas tem a Ana. clica no aviãozinho, envia para as pessoas aí. Olha. Cara, vamos fazer esse bate-bola aqui, Carol. E aí, gente, esse sabotador é um sabotador que ele interfere na carreira de muita gente, né? Que as pessoas pensarem. Muitas vezes as pessoas não se arriscam algo mais, não entregam algo mais, não almejam algo mais dentro da profissão, porque coloca na cabeça que a idade dela, seja uma idade de uma pessoa jovem ou idade de uma pessoa acima dos 40, como eu, pode interferir diretamente nessa escalada, né? Tanto aqueles profissionais jovens quanto aqueles profissionais mais experientes. Carol, o que você acha sobre isso? A idade, o tempo de casa pode interferir na escalada da gerência? Conta para nós um pouco sobre isso. O que você acha? Eu acho que não, a não ser que você acredite nisso. Então, se você acreditar que
uma grande dificuldade ou empecilho para você chegar lá, com certeza eu acho que você vai acabar fazendo o que eu chamo de profecia autorrealizável. Eu digo que eu não consigo, portanto, eu vou agir como se eu não pudesse fazer, como se eu fosse incapaz, e, consequentemente, eu nunca vou realizar nada. Então, eu acredito que, primeiro acredita que você consegue. Acredita. Né? E aí, eu acho que antes de falar sobre mim, porque assim, tem a idade mais jovem, mas tem a idade depois dos 40, como você trouxe, né? Eu acho que um grande exemplo de vida é a nossa própria mãe, né? Sem dúvida. A dona Juliana. Dona Juliana, que criou 3 filhos, né? Para quem não sabe, meu irmão tem 15 anos. Desculpa liberar a idade aqui, querido. Mas meu irmão tem 15 anos a mais que eu. Minha irmã, que é super inspiração, também tem 13. E minha mãe, com quase 50 anos, que sempre foi dona de casa, foi fazer técnico em enfermagem com essa idade. Começou a trabalhar em 2 empregos, um deles, inclusive, para me sustentar na faculdade, né? E hoje, ela não fez a escalada do 0 à gerência, mas ela fez a escalada dela do 0 a uma autoridade, a uma referência e a uma mulher que conquistou uma independência financeira, né? Então, e hoje está na linha de frente lidando com Covid. Então, tá aí uma barreira que a gente precisa quebrar. Nossa própria mãe tá aí para isso, né? Para trazer. Sem dúvida. Né? Mas, desculpa o barulho, gente, é que aqui tá acontecendo alguma coisa aqui fora. Mas, eu, na verdade, nunca acreditei que, para mim, a minha idade ou tempo de casa fosse atrapalhar ou interferir na minha escalada de maneira negativa, né? Porque eu sei que a velocidade para eu chegar lá ia depender um tanto de mim e um tanto da própria organização que eu estava inserida, né? Sem dúvida. Então, eu foquei naquilo que eu tinha o controle sobre, que era sobre a minha parte, né? Então, eu foquei nesses pontos que eu te falei, da rede de apoio, do topar tudo, de fazer além do meu escopo de trabalho, né? Então, isso foram as coisas que eu fui... foram comportamentos que eu fui fazendo para conseguir chegar lá. E o outro ponto sobre tempo de casa, eu vejo que tempo de casa é mais sobre gerar valor e resultado dentro da empresa do que, de fato, quanto tempo você está naquele cargo necessariamente. Porque você pode estar 15 anos numa mesma empresa, né? Você ter você ser uma referência ali, mas se você não sair minimamente da sua zona de conforto, vai ser difícil você se destacar, se você também não pedir, porque às vezes você está saindo um pouquinho da zona de conforto, mas as pessoas não vão adivinhar que você quer chegar onde você quer chegar. Então, você tem que falar para todo mundo onde você quer chegar. E é por isso que eu comecei o papo também já falando que eu quero me aproximar de projetos que tem a ver com mulher preta e que me colocam aí porque eu quero jogar corda. E quero também ser puxada por mais gente. Como que é o que você falou quase agora? Profecia auto o quê? Profecia autorrealizável. Fala, explica novamente para a turma que chegou agora. Então, quando você me perguntou, né, se idade ou tempo de casa interferia negativamente, né, na minha escalada, eu disse que não, a não ser que você acredite nisso. E aí eu trouxe a profecia autorrealizável, que se eu acredito que eu não sou capaz, eu vou acabar tendo comportamentos que vão reforçar isso que eu penso sobre mim e, consequentemente, eu vou virar isso que eu penso, né? Então, obviamente, tem vários fatores externos, mas aquilo que a gente consegue controlar, é importante que a gente tenha consciência e intenção, né? Então, se eu tenho a intenção de estar neste lugar, eu tenho que ter a intenção também nas minhas atitudes e comportamentos para que eu gere movimento para chegar lá, né? É um pouco do que eu acho. Intenção de atitudes e comportamentos. Eu acho. Acho que essa é a grande parada, né?
Acho que quando a pessoa entra numa empresa, a gente fica muito preocupado. Eu costumo dizer que a gente tem dois sabotadores. E na segunda-feira eu vou trazer uma especialista em sabotadores aqui para essa live conosco. Olha, E se a Paula tiver aí, um abraço para a Paula, uma executiva também de alto calão e vai vir segunda-feira falar conosco. Mas o ser humano praticamente tem dois, no meu ponto de vista, ele tem dois sabotadores, Ana, que ele atrapalha qualquer escalada. Primeiro, eu não vou falar muito aqui, que é o perfeccionismo, né? O medo de não ser bom o suficiente. Mas tem um segundo, que é o seguinte, querer agradar todo mundo. E quando você entra numa empresa nova, ou porque você é novo, ou porque você está há pouco tempo nessa empresa, essa questão de você querer agradar todo mundo faz com que você seja menos arrojado no trabalho. E isso interfere diretamente no seu resultado. Que você é menos arrojado, você procura menos o teu gestor para conversar, você procura menos fazer o network com quem decide. Por quê? Porque você fica pensando, se eu for lá, o pessoal que senta aqui do meu lado vai achar que eu sou puxa-saco. Se eu for lá, vai acontecer isso. Se eu for lá, vai acontecer aquilo. Cara, então esse sabotador, que é você querer agradar todo mundo, cara, ele é um ponto que quando você está novo na empresa, você é novo de carreira, interfere diretamente. Então, antes de você conseguir pensar em agradar todo mundo, pensa no teu destino, no seu objetivo, naquilo que você tem como objetivo, né? sim. E aí, Carol, você como gestora de RH, tudo bom, Kelly? Boa noite. Você como gestora de RH, independente da idade, quais são as habilidades que, entre aspas, todo profissional deveria aprimorar? Tá. Rosângela, Valéria, vai lá. Ó, tem um montão de gente aí. Ai, não tô acostumada a dar oi pra todo mundo, gente. Olha só que legal. Bom, eu acho que mais do que a gente falar sobre a habilidade ou competência, né, para dar nome, acho que é mais legal a gente trazer alguns exemplos, né? Vou dar nome, mas vou trazer exemplo para a gente tangibilizar um pouco mais. Mas o que eu acho, né, o que eu acredito muito e busco isso no meu dia a dia é um perfil de polímata. Querido. Polímata. Mas assim, Então conte um pouco mais sobre isso. Vou contar. Quando a gente vai pesquisar é difícil, mas vou tentar traduzir aqui. Mas tem um pouco a ver com a gente buscar repertório, né? Diversidade de repertório. E não é repertório eu buscar no Wikipedia e achar que eu sei alguma coisa, né? Não é isso. Repertório não é isso. Eu saber especialista de maneira em Google, rasa. Carol. Especialista em Google, tá cheio. Tá, não é isso. Não é isso. O buscar repertório tem a ver com você, de fato, ir se aprofundando em algumas disciplinas, né? Então, por exemplo, eu me aprofundo ou eu crio repertório lendo livros, né? Lendo livros também que não necessariamente conversam com como eu penso, mas eu preciso também entender como aquilo que eu não concordo também pensa, né? Para eu criar repertório. Eu posso criar repertório fazendo viagens, né? Então, por exemplo, a minha primeira viagem foi para um lugar que foi um pouco não comum, né? Que foi para o Egito, por exemplo. Eu escolhi ir para lá em 2014 justamente porque eu ia ganhar repertório. Eu ia numa cultura totalmente diferente da nossa, para que eu, de fato, me sentisse extremamente desconfortável. Para que eu aprendesse mais sobre mim mesma e sobre essa outra sociedade. Isso me formou de uma maneira muito forte. E aí você não precisa ir para outro país para você criar repertório em viagem. Vai conversar com pessoas que pensam diferente de você. Sai da bolha, né? Então acho que é um pouco disso, assim. É muito bom a gente conversar. Hashtag sai da bolha. Hashtag sai da bolha. Então, assim, não adianta você conversar só com as pessoas que
pensam como você, né? Porque você vai reproduzir o mesmo comportamento. Então, vá conversando com pessoas também que não têm a mesma atuação que você. Ou você estudar coisas que aparentemente não fazem sentido com a tua profissão. Então, por exemplo, teve uma conversa que eu tive com um cara que você também conhece, que é o Bruno Zacarias. Sim. Que eu conheci, o Bruno, ele é fantástico, assim. Eu conheci o Bruno na última experiência de trabalho que eu tive também. E o Bruno, um dia eu tava meio que, putz, o que eu vou fazer da minha vida? Eu quero trabalhar com RH, tava lá criando um time do zero, ajudando a construir, né, com um montão de outras pessoas talentosas, enfim. Mas eu não sabia o que eu ia estudar, porque eu não sabia para onde eu ia me especializar. E aí, isso foi uma coisa que ele me trouxe. Ele falou, quanto mais diferente parecer, melhor para você criar repertório. Por exemplo, se você está atuando com RH, que é o meu caso, ele falou assim, o que você gosta? Você gosta de filosofia? O que você consegue aplicar de filosofia no RH? Né? Ou, por exemplo, o cargo que eu acabei de assumir que tem a ver com relacionamento com o cliente. Parece nada a ver com RH. Mas quando eu penso que o meu objetivo com o RH é fazer com que as relações tenham qualidade, é garantir o sucesso para o meu cliente interno, é garantir uma boa experiência para que as pessoas aprendam ali dentro. Cara, eu consigo pegar um montão de ferramenta que eu aprendi atuando com RH para eu começar a atuar agora com o sucesso do cliente, com o relacionamento com o cliente, por exemplo. Né? Isso é ser polímata também, né? É você conseguir criar repertório, né? Buscar coisas diferentes e conseguir resolver problemas de uma maneira criativa, sem ficar ali usando um remédio que não serve mais para aquela dor. Essa é a grande questão. Acho que até fugindo um pouco aqui da questão da idade do tempo de casa, mas existem inúmeros profissionais, e eu convivo com isso o dia todo, querendo usar ferramentas antigas para resolver novos problemas, em que essas ferramentas não se adaptam mais. É a mesma coisa de você querer apertar uma chave Phillips, um parafuso Phillips com uma chave de fenda. Você fica forçando e gastando uma mega energia para tentar... Não, mas dá. Claro que dá. Mas a energia que você coloca ali e para resolver aquele problema é muito grande. Aí vem uma pessoa que tem repertório, né, que adquiriu esse repertório e usa... já contei aquela história para vocês da pessoa que quebrou uma máquina numa empresa, e aí o dono da empresa chamou o técnico, né? E aí ele chamou o técnico, na verdade o dono ficou fuçando, não arrumava a máquina, aí ele chamou o técnico. Aí quando ele chamou o técnico foi lá, rodou uma pecinha, um parafusinho, a máquina voltou a funcionar, Carol. E diretoria, a máquina voltou a funcionar. Aí o dono da empresa falou assim, não, emite uma nota fiscal descrevendo o serviço, né? Aí ele emitiu uma nota fiscal de R$ 1.000. Aí o dono da empresa falou assim, você é louco? Eu vou pagar R$ 1.000, você apertou um parafuso. Eu quero que você descreva o serviço. Aí ele descreveu o serviço, Carol. Apertar o parafuso, R$ 1. Saber qual parafuso apertar, R$ 999. É isso. Diretoria. Muitas vezes não é a facilidade de apertar o parafuso, é saber de forma inteligente, com o repertório, saber com o repertório qual parafuso apertar. Essa é a grande, independente se você é mais novo ou se você é mais experiente, Sim. saber qual parafuso apertar, saber qual técnica, qual ferramenta utilizar para resolver aquele problema é o que vai te diferenciar, é o que vai te fazer
percorrer essa escalada do zero à gerência. Independente se você está começando a escalada com 20 anos de idade e vai chegar aos 25, ou se você está começando com 40 anos de idade e vai chegar aos 46, 47, 48, 49, 50, enfim, ou mais, ou menos. Cara, essa é a grande sacada. Independente da idade, adquirir repertório para saber qual parafuso apertar. Cara, no mundo, e ainda mais no mundo de hoje, cara, vocês estão percebendo, vocês estão começando a perceber que fora as especialidades, quando eu falo especialidades, cara, é o médico, é o advogado, é o contador, fora essas especialidades, hoje essa questão do diploma, ele está caindo por terra. Ele está dando... É importante, é extremamente importante, mas ele está dando lugar a muito mais, a uma coisa que tinha antigamente, está voltando. Conhecimento, repertório, especialização. Não me importa se você fez relações públicas, Ana Carolina, ou se você fez engenharia, se você fez administração, ou se você fez marketing. Mas se você conhece de RH, tem repertório, é você que eu preciso para resolver os problemas do dia a dia. Não importa se você é administradora ou engenheiro, se você conhece de comunicação interna e externa, é você que eu quero para resolver esse problema dentro do mercado de trabalho. Cada vez mais, cara, cada vez mais a gente está dando, principalmente para as empresas mais startups, as novas, as mais modernas. Cara, essa questão do diploma, ele está caindo por terra, não caindo por terra, mas ele está diminuindo a prioridade. E aí a principal pergunta em geral é: que problema você sabe resolver? Exato. Dependendo do que problema que você resolve. E aí a gente mostrando que a gente tem repertório para resolver alguns problemas de forma mais fácil. Cara, e aí a gente... Essa escalada aí faz recuperar nas costas quando você tem repertório. Porque, gente... Carol, desculpa te tomar todo o seu tempo aqui, muito do seu tempo. Não, mas cara, é isso aí, tô concordando. Tô aprendendo também. Sabe o que mais, eu como diretor operacional de uma empresa de tecnologia, sabe do que mais eu preciso? Apoio. Com certeza. Gente, sempre tem um gestor precisando de apoio. Sempre tem um gestor procurando alguém que tenha repertório. E quando você mostra que tem repertório, que é isso que você falou, bateu na porta do seu CEO e falou, deixa eu fazer. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu queria entrar nesse negócio. Eu sabia que eu tinha facilidade para trabalhar com treinamento, só que eu estava na área de pesquisa e desenvolvimento. Eu bati lá na porta do meu gestor e falei assim, eu quero dar treinamento, eu quero uma oportunidade para dar treinamento. Ele me deu essa oportunidade. E aí, com essa oportunidade, foi que e aí depois eu vou contar essa história para vocês, mas foi com essa oportunidade de treinamento que foi lá e pedi que eu me destaquei e fui. É isso. E você sabe que você... a tua trajetória, inclusive, é grande parte do que eu me inspiro também, né? Então, quando a gente faz a questão de modelagem, de olhar a pessoa que a gente gosta e ver que é referência e quer seguir o passo, você sempre foi um grande exemplo. E aí, quando você traz esse ponto de sempre ter um gestor ou liderança ou gestora que precisa de ajuda... muitas vezes, quando a gente cria o repertório, a gente fica com medo de pedir, né? Porque, por exemplo, tudo aquilo que eu tenho feito na minha carreira, a grande parte, porque são só 5 anos, né? Mas são 5 anos muito bons para mim, eu tô fazendo pela primeira vez. Então, grande parte daquilo que eu tenho feito hoje de projeto, enfim, às vezes dá errado, às vezes dá certo, mas na maioria das vezes é a primeira vez. Então, você precisa buscar repertório, mas um conselho também que eu dou só a teoria não funciona. Tem que botar a mão na massa. Então, assim, se você sabe a teoria, perfeito.
Ótimo. Você já tá aí na frente. Mas você precisa executar, né? Para saber as dores, aquilo que de fato é difícil, aquilo que é fácil, para que você também gere aprendizado, né? E nesse processo, para que a gente vire a chave, né? De ter coragem de pedir para fazer, para ajudar, para a sua liderança, enfim, é muito de ter humildade para você dizer: eu nunca fiz, eu tenho repertório para fazer e me deixa fazer porque eu tenho disciplina e eu topo. Se ninguém topa, eu topo. Boa, disciplina, boa. Né? Então é humildade para dizer que não sabe, porque também não é uma prepotência, né? Você não pode chegar ali com os dois pés na porta e falar: eu sei, eu manjo. Não, você tem que ter segurança, mas tem que ter humildade também de falar assim: olha, não sei, tenho estudado para, me proponho a fazer, me dá uma chance. E aí dessa chance, tamo aí, né? Aí se abraça. Aí abraça. Aí, a hora que essa é a grande questão, que tem muita gente, muitos profissionais, diretoria, que busca a oportunidade, que busca a oportunidade. Só que a oportunidade, ela vem fantasiada. A oportunidade vem fantasiada, sabe do que, Carol? Do quê? De trabalho. De muito trabalho. E aí, quando essa oportunidade vem fantasiada, vem travestida de trabalho, a pessoa olha que é trabalho e não olha como oportunidade. Mas as grandes oportunidades para você percorrer essa trajetória, elas vão vir fantasiadas, elas vão vir vestidas de trabalho. E não é pouco, não. É de muito trabalho. Mas no momento que você percorrer e entregar esse projeto, tenha certeza que você entra de um lado desse túnel de um jeito e quando você sai desse túnel, você sai literalmente transformado. Se é 10%, 20%, 100%, 150%, cada um vai ter a sua jornada. Mas você não sai igual do jeito que você entrou. Por quê? Porque quando essa oportunidade vem vestida de trabalho, ela te forja. Ela te forja. Total. E aí, gente, todo diamante já foi um carvão um dia. Foi um carvão lapidado a alta temperatura e pressão. Alta temperatura e pressão. Transformou um carbono em diamante. Quando essa oportunidade vier para você travestida de trabalho e você sentir um pouco de pressão, porque o mundo corporativo é isso, né? Entrega, é pressão. Né? Por isso está aí a questão da resiliência, a gente desenvolver inteligência emocional, a gente criar networking para ter as pessoas certas que vão jogar corda para nós, e a gente ter repertório para apertar o parafuso de uma forma mais tranquila, né? Para diminuir essa pressão e trabalhar com isso aqui, ó. Trabalhar com isso aqui. Trabalhar com o repertório que você tem. Mas essa experiência, ela vai te forjar. E aí, eu quero pegar o gancho para falar com as pessoas que estão nessa trajetória, que tem mais de 40 anos. Aí eu vou colocar o meu ponto de vista aqui. Tem alguns pontos aqui. Cara, nós temos dificuldades. E aí, tem muita empresa que tem aquele programa de 50 a mais, né? Tem muita empresa que começou a fazer agora 50 a mais, que é a oportunidade para as pessoas a mais de 50 anos. Mas nós não somos dados à tecnologia. Pessoal de 40, 45, 50, 55, 60. Vamos ter que sair da zona de conforto, vamos ter que sair da bolha. E aprender tecnologia. Você não precisa ser um programador, mas vai ter que sair da bolha. Ah, porque o mercado de trabalho ele não me dá oportunidade porque eu tenho mais de 50 anos. Troca aquele repertório que você tinha, que é importante, te fez chegar até aqui. Com certeza. Ele traz todo um lastro, uma bagagem,
Mas tem uma coisinha aqui que é a tecnologia que você vai ter que se atualizar, vai ter que entender um pouco mais dessa parada. Outra coisa, tem que fazer o que a gente conversou com a Dani ontem, tem que fazer networking. As pessoas de 40, 45, 50, 55, 60 anos são pessoas que ficam mais só, tem vergonha de andar com os mais jovens quando voltam para o mercado de trabalho, quando continuam no mercado de trabalho. Tem vergonha de... Tem a barreira de querer agradar todo mundo. Cara, tem que fazer networking. Isso mesmo. Turminha, diretoria, acima dos 40 como eu, tem que cuidar da saúde. Quando eu falo cuidar da saúde, é a questão da disposição. Porque o estresse vem. O estresse vem. E quando o estresse vier, teu corpo ele tem que estar firme, porque senão você cai na cama. E aí não é só para as pessoas dos 40 anos, não. Para as pessoas de todas as idades. Cara, temos que estar forte, porque o estresse tem uma camada que é aqui, grande, mas tem uma camada que é que a máquina sente na hora. E quanto mais condicionamento você tem, menos você sente essa parada do estresse. Porque, cara, porque a gente que é mais velho, o que as empresas esperam da gente? Aí depois eu quero que você fale o que as empresas esperam dos mais jovens, Carol. Nós que somos mais velhos, acima dos 40 anos, o que as empresas esperam? Primeiro, as empresas acham que nós temos facilidade de assumir responsabilidade. Elas procuram uma pessoa mais experiente por conta dessa facilidade de assumir responsabilidade. Porque a correlação é pessoas mais experientes, têm uma bagagem maior, têm um laço maior, e essa questão da responsabilidade, eles já assumiram tanta responsabilidade na vida, que é mais fácil assumir responsabilidade agora. Então, quando a gente volta para o mercado ou se recoloca, as pessoas acima dos 40, acima dos 50, aí as empresas esperam que a gente assuma a responsabilidade. E as empresas também esperam que a gente não se deixe influenciar por outras pessoas. Que esse é o negócio no mundo corporativo, turma. Esse é o negócio do mundo corporativo, que está aqui, ó. Mudança da lógica profissional. Muitas vezes você tem um gestor que está jogando a corda para você, ou um amigo do lado está jogando a corda para você. Aí sabe o que acontece? A pessoa fala para você assim, nossa, você não sai da sala dele, hein? Ao invés de você ir buscar conhecimento, você deixa de ir na sala do seu gestor com vergonha daqueles seus amigos que ficam te criticando. Cara, então não se deixar influenciar pelos outros é uma outra característica que as empresas esperam de nós. Mas pessoas acima dos 40, acima dos 50. E outra coisa que as empresas esperam de nós, quando contratam a gente mais acima dos 40. A gente tolerar melhor as diferenças. Saber lidar mais com as diferenças. Por conta da experiência que nós temos. Porque o jovem, e nada de errado com o que eu vou falar, tem uma fase da vida do jovem em que é necessário, até por um autoconhecimento, ele andar em grupos. Então, tem grupos dos roqueiros. Pô, ele tem que andar em grupo, porque ele está se autoconhecendo, sabendo, né? Tem o grupo dos sambistas, tem o grupo dos administradores, tem o grupo dos engenheiros, tem o grupo dos nerds, tem o grupo... Whatever. Tem grupo. E aí, esse andar em grupo, muitas vezes a gente é menos tolerante à diferença. Nós mais velhos, as empresas esperam que a gente tolere melhor e saiba lidar melhor com as diferenças. Então, cara, assumir responsabilidade, não deixar se influenciar facilmente pelos outros e tolerar as diferenças. São 3 pontos que as empresas literalmente esperam das pessoas dos 40, 50, 60. Sim. E o que você acha que as empresas esperam dos mais jovens? Acho que essa sua questão do repertório você matou a pau, né? Mas o que você acha? Eu acho que é a mesma coisa, só que a partir de uma ótica diferente. Para o jovem. Tudo isso que você trouxe, eu acho que conversa muito com o que a gente espera dos jovens também, né?
Acho que a gente espera de qualquer colaborador, né? Qualquer pessoa que esteja trabalhando numa empresa. Então, por exemplo, assumir a responsabilidade também é um ponto que a gente espera, né? Das pessoas mais jovens. Mas a gente espera que as pessoas mais jovens assumam a responsabilidade, então eles estão mais, a gente, né, tá mais propenso a tomar risco, a ser Sim. mais impulsivo muitas vezes, tá? Mas a gente precisa ter disciplina e consistência para entender onde a gente precisa chegar. Então, não deixar a nossa ansiedade de querer chegar lá nos fazer tomar o caminho mais curto, que muitas vezes não vai nos levar até lá, né? Então, eu já vou trazer exemplos e já vou amarrar isso aqui, tá? Calma aí. Outro ponto que você trouxe é a capacidade de tolerar o diferente, né? E de ter adaptabilidade também. Mesma coisa com o jovem, né? Então, por exemplo, como a gente está ansioso e quer tomar responsabilidade para a gente, muitas vezes a gente acaba tendo a leitura de que quem é mais velho tá obsoleto. Não é verdade. Então, tolerar a diferença e viver com isso, exato. Então, eu acho que é a Obsoleto, não. abertura. É a abertura dos dois lados para troca. Eu aprender contigo e você aprender comigo, né? Então, eu acho que é uma capacidade de todas as gerações que as empresas esperam delas, que é uma capacidade de aprender, de desaprender e de reaprender, né? E quanto mais a gente faz isso, menos danos a gente tem para o nosso emocional. Porque como você trouxe, a pressão é grande. E mudança causa ansiedade, causa dor de barriga, cai cabelo, gera estresse. Então, é basicamente o músculo distendido, né? Então, se você não se aquece, se você não aprende, desaprende, reaprende, aprende, desaprende, reaprende, e quanto mais você faz, mais você se aquece. Quanto mais você se aquece antes do jogo, mais preparado você tá e também menos danos emocionais você vai ter, porque você já vai estar acostumado com a mudança. Então, se exponha à mudança, né? Então, assume risco, se expõe à mudança e tenha humildade com a outra geração ou com outras pessoas que pensam diferente de você. Não só você sendo jovem, mas você sendo mais velho. Qualquer geração, qualquer gênero, qualquer etnia, enfim. Eu acho que a gente tem muito a aprender com a história do outro, né? E eu acho que quando você traz que a gente precisa também se blindar por causa da pressão, eu trago isso numa fala de que a gente precisa também aprender a se alfabetizar emocionalmente, né? Então, saber nomear o nosso sentimento, saber compreender ou refletir sobre o que me gerou esse sentimento e ressignificar. Isso tudo para que você aprenda, desaprenda e reaprenda, né? E você tem menos dor de barriga conforme você vai aprendendo e se conhecendo, nas situações de pressão que você vai começar a lidar, né? Então, quanto mais você se aquece, se prepara, menos contusão você vai ter, né? E isso está diretamente relacionado. Então, isso que você falou, isso que eu estou chamando ali de alfabetização emocional, é a inteligência emocional que você trouxe, ver os sentimentos. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente também a gente começa a criar o tato, que é a inteligência social, né? O tato, o bom senso, né? A gente começa, que é uma coisa também que a gente espera das pessoas no ambiente de trabalho, né? Ou não só uma inteligência emocional, que é saber lidar com a pressão, com as mudanças, com o diferente e com as próprias emoções, mas também a lidar com as emoções do outro, né? O como o outro escuta, o que o outro tem de história. Então, é saber ler o ambiente e se adequar de uma maneira adequada. Por exemplo, o meu líder, eu já aprendi como é que eu lido com ele. Já aprendi.
Então, quando ele me pergunta uma coisa, eu respondo o que ele perguntou, depois eu contextualizo. Porque ele funciona assim. Então, ele absorve melhor. Então, por mais que eu esteja falando a mesma coisa, mas se eu contextualizo antes o problema e depois eu explico o que ele perguntou, já era. Então, é muito da gente entender com quem que a gente está falando, quem é o grupo que a gente está, né? Então, entender quais são esses diferentes perfis para que você possa se adaptar e se fazer entender também. Porque quanto mais a gente consegue ler o ambiente, ler o outro, a gente consegue lidar mais com o feedback que o outro dá pra gente. E a gente tem mais liberdade e força para dar o feedback para o outro. Ainda que esse feedback não seja algo que você gostaria de ouvir, porque feedbacks construtivos e críticos são difíceis. E se a gente não se blindar emocionalmente, não saber ler o ambiente, a gente vai escutar uma coisa que a gente não gostaria de ouvir sobre uma questão nossa, vai ficar com raiva, a gente não vai saber nomear esse sentimento e vai explodir. Isso vai dar o quê? Vai prejudicar a qualidade das nossas relações. E a gente não faz o networking que vocês conversaram ontem, né? Então, tem muito a ver com isso. A gente aprender a ter tato, né? Para a gente conseguir dar feedback sincero, sem apontar o dedo no outro, mas querendo que o outro se desenvolva. E também buscando feedback, né? Estando aberto para receber. Então, vou te dar um exemplo. Só para eu fechar aqui essa fala, tá? Que eu também acho que já estou monopolizando demais. Mas, por exemplo, um dia eu escutei de uma pessoa que trabalhava comigo, uma liderada minha, de que eu estava sendo muito centralizadora. Certo. Olha só, isso porque eu dei liberdade para ela me dizer, porque senão ela não traria. Isso, ao primeiro momento, eu falei assim, putz, acho que não concordo. Depois de alguns meses que eu fui refletir sobre isso e mudar. Então, eu acho que é um pouco sobre isso. Muito bom, muito bom. Meu. Olha, estamos quase acabando o tempo aqui. Carol. Ai, o papo tá bom. Embora. Tá muito. Não, esse papo tá. Ó. Taia Fogo. Eu na segunda-feira. Eu devia estar com alguém aqui, mas beleza. Taia Fogo na terça. Eliane na quarta. Cauê na quinta. Dani na sexta. E Carol no sábado. Cara, a gente só tá ganhando presente aqui nessas lives aqui da escalada do Zero à Gerência. Só presente. Embora você seja uma jovem gestora, que recomendação a Carol de hoje daria para Carol, estagiária há 5 anos? Eu me daria 2 conselhos. O primeiro transforma essa ansiedade aí em querer estar neste lugar de gerência rápido demais em movimento, em ação. Então, para de teorizar, para de conceitualizar, bota a mão na massa e faz. Sai da teoria, tá? Convence as outras pessoas e traga ela junto contigo pelas atitudes e não só pelo discurso. O discurso é importante, sim, mas se ele tiver traduzido em atitude. Então, eu daria esse conselho. Transforme essa ansiedade em movimento, botando a mão na massa. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho que eu me daria, que já tô me dando aqui também, né? Porque toda vez que eu falo, eu reforço isso para mim mesma. Então, o outro conselho que eu me dou e que eu dou para qualquer pessoa, seja jovem, seja mais velho, seja mulher, se não seja, mas principalmente para aquelas pessoas que não estão nesses espaços. Por exemplo, sente-se à mesa. Então, um dia eu li um livro, um dia eu vi um TED Talks, desculpa, da Sheryl Sandberg, que ela é diretora de operações do Facebook.
E aí é um TED Talks que ele fala sobre. Nem sei se eu posso falar marca aqui, sei lá. Mas ele fala sobre por que temos poucas mulheres na liderança. E aí ela fala assim: sente-se à mesa. Então, o que ela diz é que a gente precisa assumir o nosso papel. Com humildade, claro, né? Mas ninguém é promovido se a gente não achar que a gente merece. Ninguém chega num cargo de liderança sem a gente sentar à mesa. Sem a gente sentar à mesa com gente que deixa a gente desconfortável. Então, antes, eu ficava extremamente desconfortável de sentar à mesa com um montão de liderança homem, ou porque a maioria, né? Porque proporcionalmente a maioria, infelizmente, eu não ficava à vontade de sentar à mesa com pessoas mais velhas, com experiência, porque eu não confiava em mim. Porque eu não tinha repertório suficiente, experiência suficiente. Tinha repertório, não tinha experiência. Então, não senta no canto. Senta na mesa com as pessoas que você gostaria. Então, é mais sobre ser protagonista e não coadjuvante. Sente-se à mesa. E se você não tem uma resposta para dar nessa reunião, nesse encontro que você tem com essas pessoas, não se frustra. Não se sinta uma pessoa impostora. Faça as perguntas certas. Então, uma coisa que eu aprendi com meu irmão é: todo mundo tem uma boa história para contar. Então, se você não tiver uma resposta para aquela situação, faça perguntas inteligentes. Faça perguntas completas. Faça perguntas que vão te fazer se desenvolver e também desenvolver o outro. Porque pergunta tira o outro também da zona de conforto. Faz refletir. Então, sente-se à mesa, independente do medo, independente da idade, independente do gênero, independente de qualquer coisa, né? Então, faça da sua ansiedade, transforme a sua ansiedade em movimento, bota a mão na massa. E o outro ponto é: sente-se à mesa para que você aprenda e contribua com as pessoas que você se sente desconfortável, mas que você admira. Quer fazer a live de amanhã? Quer fazer a live de amanhã no meu lugar? Eu não. Acho que o pessoal aqui tá gostando mais de você do que de mim, meu. Caramba, Carol, obrigado aí por Aprendi com você. Obrigado por essas dicas, hein? Eu tô dizendo isso porque a gente já tá quase no horário de finalizar, mas eu acho que temos olha, uma mega de uma live. Nós temos uma mega de uma live em grande estilo. Hoje, ontem com a Dani, com o Cauê, com a Taia Foco. Acho que a gente tá numa semana inspiradora. E amanhã eu vou costurar um pouco sobre como foi essa semana. Na segunda-feira também a gente vem com uma semana literalmente inspiradora. E, ó, cheio de corda sendo jogada para baixo. Cheio de corda sendo jogada para que a gente possa escalar do zero. A gerência é o nome do projeto, mas é do zero aonde você quiser estar, né? Desde que seja um lugar bom, que você entenda que é um lugar bom para você. Carol, se for falar com meu irmão, vou dizer que estou muito orgulhoso de você, tenho muito orgulho dessa mensagem que você emana para o mundo e da forma como você se posiciona. E como profissional, foi uma live que acho que essa vai ficar para a posteridade e dá para assistir 2, 3, 4 vezes, porque cada vez que a gente assistir, a gente vai ter uma leitura diferente e vai aprender um pouco mais. Últimas palavras, Carol, para quem está do outro lado? Só quero agradecer todo mundo, quero agradecer você pela oportunidade. Estou muito feliz na primeira live. Enfim, aprendo muito contigo e muitas saudades, né? Que nessa pandemia a gente ainda não se viu faz um tempo. Gente, adorei, de verdade, adorei. Adorei, adorei, adorei. Muito bom. Aprendi muito aqui. Acho que cada conversa que a gente tem uma oportunidade de aprender e de ensinar. Sem dúvida. Gente, E eu quero acompanhar aí os próximos passos desse projetão aí que você tá tocando, hein? Projetaço. Semana que vem continuam as lives de aquecimento. E no dia 28 de setembro vai ser um negócio assim, vai ser uma aula de... Por isso que vocês têm que vir aquecidos.
Porque não vai ser de brincadeira, não, essa semana da escalada do zero à gerência. As pessoas vão sair literalmente, entrar no turno de um jeito e sair transformadas do outro lado. Carol, ó o rapaz, valeu, rapaz. É você, rapaz, show de bola. Primo, saudades. Obrigado, gente. Fique com Deus. Obrigado por acompanhar a gente no sábado, um sábado muito rico, de muito conhecimento. E amanhã, tendo disponibilidade, estou aqui nesse mesmo canal para que a gente tenha uma outra conversa tão especial como foi essa. Estou encerrando. Obrigado, gente. Obrigado, Carol. Super beijo. Saudades. Beijos. Até Beijão, mais. gente. Um Obrigada. abraço. Aproveite o sábado.